Estamos começando mais um Tio Talk Podcast, sejam bem-vindos. E hoje eu estou recebendo aqui uma amiga muito querida que vai te ensinar muitas coisas através dos testemunhos dela. Seja bem-vinda, Nathalie, ao nosso podcast. Muito obrigada, Amanda. Para mim é uma honra. Estou aqui. Porque, nossa, muito chique, né? Tudo muito lindo. Essa mulher é toda chique, né? Assim eu falo para ela. Uma grande honra estar aqui. Espero que seja um bate-papo abençoado. Com certeza. Nathalie, para a gente começar esse bate-papo nosso, conta um pouquinho pra gente, um pouquinho do seu testemunho, né? Porque a gente sabe que você hoje é youtuber, que você tem colocado agora lá também vlogs da parte de maternidade. Mas como começou tudo isso? Bom, eu nasci em lar cristão. E mesmo eu conhecendo Deus, né, dos meus pais, eu brinco, né, falo, né, realmente que eu não conhecia, mesmo vendo os milagres que aconteciam em casa e tal, eu não conhecia Jesus, né, intimamente, né, então com os meus 17 anos eu me desviei quando entrei no meu primeiro serviço e aos 21 eu tive um verdadeiro encontro com Cristo e aos 22 eu retomei os caminhos dele e aí comecei então a namorar, né, com meu esposo na mesma época. Nós casamos, então, quando a gente tinha uns 25 anos, já estamos casadas 5 e já temos um bebê, né, que também é um milagre, né, na nossa vida. E através, né, desse tempo que eu fiquei desviada, né, da igreja, eu tive um relacionamento, que foi um relacionamento abusivo. E uma das coisas que esse meu ex-namorado falava muito pra mim é que eu não era uma princesa. E meus pais sempre me ensinaram que eu era uma princesa. E ele falava, não existe isso de príncipe, não existe princesa. Só que Deus sempre vinha e afirmava, né, pra mim. Mesmo eu estando distanciada dos caminhos do Senhor, Deus vinha e falava no meu coração, você é princesa. E aí, quando eu terminei, então, né, esse relacionamento, eu já estava namorando com o Lucas. Numa madrugada, Deus falou pra mim que era pra mim abrir um canal no YouTube, sem eu nem entender o que era YouTube. Eu não conhecia esse mundo ainda. E ele deu, então, o bordão, né, que é as Princesas de Cristo. E eu comecei, então, o canal para começar a ajudar meninas que tinham passado pelo relacionamento abusivo. Só que aí acabou que englobou tudo, né? Estudo da Bíblia, coisas sobre relacionamento, namoro, né? Como ser uma princesa de Cristo. Então foi englobando várias coisas até que chegou o vlog também, né? Quando eu me casei, as meninas falaram, não, agora a gente quer participar também da sua vida como dona de casa, esposa e agora como mãe também, né? Então, primeiro você começou o canal, depois de uma dor que você passou. Foi. E depois o vlog, já no momento que você já estava ali com, a Deus, já estava tudo bem. Com o canal avançado. Muito legal. Ô, Nathalie, você pode contar um pouquinho pra gente sobre esse relacionamento? Algo mais por cima, assim, resumidamente? Vou contar um pouquinho por cima. Tá. Eu acho que não tem como eu falar desse relacionamento sem falar do inimigo das nossas almas. Eu, quando tinha 17 anos, eu comecei a ter muita raiva e ódio também das pessoas dentro da igreja, porque eu me sentia muito excluída. Eu tentava me aproximar dos grupos, e os grupos tinham sempre aquelas panelinhas, e eu nunca concordei com isso, enquanto lá no mundo sempre, sabe, era diferente. E aí, então, eu comecei a pegar essa cisma das pessoas da igreja, né, totalmente o inimigo colocando as coisas realmente na minha mente, né. E eu me afastei dos caminhos do Senhor. E no dia que eu falei, né? É muito interessante essa parte, porque foi em um dia só. Eu me sentei em uma praça e eu planejei tudo na minha mente. Eu falei, eu vou me desviar, eu vou conhecer um rapaz que queira fazer o mesmo curso que eu. E eu vou entrar no mundo do pecado. Não tô nem aí. Se até hoje, tipo, eu me guardei, eu fiz tudo certinho, não adiantou de nada, né? Parece que ninguém me nota, não tenho amigos, né? Eu falei, então não vou mais querer fazer assim. Vou querer fazer diferente. E eu falo, parece que o inimigo escutou todos os meus pensamentos, porque a partir do momento que eu fiz esse pensamento, essa lista na minha mente de coisas que eu queria realizar na minha vida, o inimigo começou a preparar para mim. Então, parece que ele vinha de bandeja e mostrava para mim, olha, tá aqui o namorado que você quer. E aí, então, eu comecei a namorar com esse rapaz que
no primeiro ano, aparentemente, era tudo bem, tudo normal, até que ele começou a demonstrar um ciúmes excessivo, né? Então, no primeiro ano, ainda estava tudo bem, só que logo após do primeiro término, ele começou a se revelar quem ele era realmente. Então, eu tentava terminar com ele, ele vinha atrás de mim, né? Então, não sei te falar quantas vezes que a gente terminou, porque foram muitas vezes, acho que foram mais de 20 vezes. Então, eu tentava sair desse relacionamento, só que eu falo, parece que tinha duas pessoas dentro dele, né? Porque aí vinha o que estava tudo bem, que me tratava bem, e de repente tinha o agressor, né? Que vinha me agredir com palavras, e depois, mais tarde, começou a me agredir fisicamente, né? Então, foi assim um relacionamento realmente pesado, né? Não só psicológico, mas também físico. Mas como a gente já conversou, eu já te falei que eu acho que o psicológico foi mais pesado, porque mexe muito com a nossa identidade, do que o físico. O físico gera, assim, traumas, né? Porque é pesado, né? Você apanhar da pessoa que você está amando, né? Da pessoa que você está junto. Mas as palavras sempre pesam mais, porque depois, para você se reencontrar, é mais difícil, né? Mas, graças a Deus, Deus fez a transformação na minha vida. Mas e o que, assim, te impedia de terminar? Porque, assim, foi um tempo psicológico até chegar ao físico. Como que chegou nesse ponto? Eu acho que era canseira, porque eu terminava com ele porque eu não aguentava, e aí ele vinha atrás de mim novamente. E aí, no que ele vinha atrás de mim novamente, ele ficava insistindo. E o principal ponto também disso é que as pessoas ao meu redor não sabiam do que acontecia, né? Então, ele vinha na minha casa tentar voltar comigo. Só que os meus pais não sabiam o que estava acontecendo, né? Os pais dele também não sabiam o que estava acontecendo. Então, as pessoas sempre apoiavam, né? A gente voltar, a gente vai tá junto, né? E aí eu acabava cedendo por cansaço, sabe? Quando a pessoa fica insistindo realmente. E aí, muitas vezes ele ficava me prendendo durante a madrugada inteira, conversando comigo, e ele chorando, e eu já cansada, eu falava, tá bom, vamos voltar, vamos tentar mais uma vez. E aí voltava, tipo, era 2 dias tudo bem, e depois voltava tudo de novo, né? Aquele ciúmes doentio, realmente, né? Qualquer coisa, se eu conversasse com você, você já não prestava. Era mais ou menos assim. Ninguém que eu conversava prestava. Então, eu não tinha nenhuma amiga minha que prestava, não tinha nenhum amigo, minha família não prestava. Ele tinha ciúmes até das minhas cachorras, né? Que eu brinco. Eu ia dar carinho nas minhas cachorras, ele já ficava chateado, porque, tipo, eu era só dele. Tipo, eu era posse dele e eu tinha que estar só com ele. E nesse período você, sem perceber, mas depois lá na frente você se viu assim, que você foi se diminuindo, você foi parando de ser quem você era? Sim, totalmente, porque eu era uma pessoa mais segura, né, de mim, eu me sentia bonita, e ele acabou que começou a tirar, né, minhas vaidades, tipo, pra que eu ia estar de unha feita, por que eu tinha que estar com maquiagem, por que eu tinha que estar com cabelo feito, tudo se eu me arrumasse, era porque eu estava mostrando para outro homem. Nunca era porque, tipo, era para mim me sentir bem. Era para ele. Não era para ele, nem era para mim, era para outro homem. Eu queria me exibir. Então, sempre vinha aquelas palavras assim, você acha que você é tudo isso? Você não é tudo isso. E sempre aquela coisa de, tipo, falar assim, você sem mim não é nada. Né? Sempre lembrando aquelas coisas assim, mas você tá muito melhor agora comigo, né? E nunca tinha aquela coisa assim de me valorizar, né? Era sempre as palavras me diminuindo realmente, né? E isso, né? Como que você conseguiu chegar a terminar, né? Porque você estava se vendo meio que presa, né? Como que você conseguiu sair disso? Eu falo que foi totalmente Deus mesmo, né? A gente chegou num ponto assim que já estava bem pesado, aconteceu muita coisa na família dele e ele precisou ir morar na minha casa. Meus pais permitiram que ele morasse em casa para a gente poder casar. E nisso ele, durante uma semana, ele desapareceu. Ele ficava, tipo, ele saía para trabalhar, voltava para casa, ninguém via ele, ele dormia e voltava para trabalhar no dia seguinte e estava assim. E minha mãe estava muito preocupada dele estar fazendo isso. E eu não. Eu já estava assim, sabia que Deus estava fazendo algo. Deus tinha falado para mim, acho que uns 2 meses antes, Deus falou assim para mim, Nathalie, Deus está te pedindo, foi uma irmã, né, que chegou para mim e falou assim, olha, Deus está pedindo para você ler mais a palavra de Deus e orar mais, que Ele vai te dar o livramento. E eu comecei a fazer isso. E eu falo, gente, foi tão engraçado porque, imagina, tava
conhecendo a Cristo novamente. E ler a Bíblia era algo muito difícil, né? Eu falo, gente, foi uma coisa até meio que preguiçoso, porque eu li, comecei pelos pequenos profetas. Tipo, bem preguiçosa. E mesmo assim, Deus começou a falar comigo, sabe? Mesmo eu não tendo força, né, para ler mais, mesmo lendo ali os pequenos profetas, Deus começou a falar comigo e começou a mudar a minha vida espiritual. E eu comecei a orar, pedindo para Deus, né, o livramento, para Ele tirar todo esse sofrimento da minha vida, né? E chegou assim um ponto que os meus próprios pais viram quem Ele era realmente, né? Porque as pessoas não conheciam Ele. Então, quando a oração dos meus pais mudaram também, eu vejo que tudo mudou também, né? A gente tinha uma amizade com os pastores, né? Um casal de pastores. Meus pais pediram ajuda deles. Então, eu chegava da faculdade, eles estavam em casa para aconselhar eu e meu ex-namorado. E a última reunião que a gente marcou, eles tentando aconselhar a gente. Eu estava sentada numa ponta, ele na outra da mesa. E ele virou para todo mundo na mesa e simplesmente falou assim: vocês sabem qual é a minha vontade? A minha vontade é de arrebentar tanto a Nathalie, para ela parar na UTI, Sério? ninguém mais achar ela bonita e ninguém mais precisar falar com ela. Ali, eu comecei a dar risada, comecei a chorar e falei: pronto, você mostrou agora para todo mundo quem é você. Sim. E ali, então, a oração dos meus pais mudaram. Quando chegou no final da semana, ele pegou as coisas dele e foi embora. Foi realmente coisa de Deus mesmo, porque ele nunca ia embora. Dele não surgia, né? E dessa vez, a última oração, né, que eu fiz para Deus, eu falei assim para Deus: Deus, dessa vez não tira do meu coração, tira do dele. Porque toda vez o Senhor tira do meu coração, porque eu peço, eu tenho força para terminar, mas ele volta. Eu falei, então dessa vez tira do coração dele, para ele ir embora e não voltar mais. E aí depois que vocês, né, realmente conseguiu terminar e tudo mais, como que foi para você o processo de cura, né? Porque você saiu ali, eu acredito que bem ferida de tudo isso. Sim. Eu falo que foi até que rápido, né? Conversando com outras meninas que já passaram pela mesma coisa, eu acredito que foi rápido o meu processo ali de cura com Deus, porque eu acho que justamente pela pessoa que Deus colocou na minha vida, que foi o Lucas, né? O meu marido hoje. E o Lucas veio para realmente quebrar aquela coisa de que, tipo, não existe príncipe. Para mim, o meu marido é um príncipe, né? Tem muita gente que não consegue acreditar, mas a gente não briga, né? Tem gente que fala, como assim? Eu falo, gente, acho que é porque eu briguei tanto, mas tanto, né? Nesse meu outro relacionamento, que hoje eu tenho preguiça. Eu morro de preguiça de brigar. E o Lucas, ele é uma pessoa mais calma. E ele é aquele homem, assim, que o outro colocava eu lá embaixo. Agora ele coloca eu lá em cima, que nem eu venho pra cá, ele tava me elogiando no carro, me colocando, assim, pra cima. E mesmo eu, que nem eu falando pra você, né, vestida de mãe, com coque, né, com roupa velha em casa, ele me chama de linda, né, ele sempre valoriza os meus pontos positivos, né. Então, eu vejo que Deus colocou o Lucas na minha vida realmente para me mostrar quem eu era, qual era a minha verdadeira identidade. E Deus começou a me mostrar que ser a Nathalie era muito bom, né? Porque eu tinha vergonha de ser eu. Eu sempre gostei muito de conversar, de contar as histórias da minha vida. E para esse meu ex-namorado era ridículo isso, eu tinha que ficar quieta, né? E para o Lucas não, o Lucas ama que eu converse. Então eu vejo muito que Deus colocando o amor, né, do Lucas na minha vida, Deus me ajudou muito a curar, né? Mas eu falo que o processo de perdão foi um pouquinho mais longo. Eu acho que o processo de perdão para perdoar realmente o meu ex-namorado foi, acho que mais ou menos 1 ano, e eu orando muito pelo meu ex-namorado. Tipo, Deus abençoa ele, prospera o casamento dele, prospera o ministério, né? Todas as coisas assim. E aí, o dia que eu consegui orar e sentir aquela alegria, sabe? De ver que ele estava bem, né? Com outra pessoa e tal. Aí eu vi, agora eu tô curada, né? Tanto que teve muitas pessoas, né? A gente teve ali um relacionamento, como é que fala? Quando tá bastante tempo junto, estável, né? Relacionamento estável, né? Então, a gente tinha dívidas junto, né? Eu tinha pagado coisas do casamento. Então, muita gente falou, Nathalie, vai na justiça, né? Pega seu dinheiro de volta. E eu falava, não, gente, isso faz parte do perdão, né? Faz parte do processo de perdão. Sim, com certeza. E eu não posso ir atrás, não posso processar ele, não posso querer fazer o mal para ele, porque senão eu não vou estar perdoando de verdade. Então, eu acredito que foi até que rápido aí, né? E quando ele teve essa saída, assim, né, que ele foi embora,
Ele chegou a tentar voltar de novo Não. ou foi de uma vez? Eu não sei se ele já estava conversando com a outra moça, mas ele casou muito rápido. Logo após que a gente terminou. Acho que foi 1 ou 2 meses, ele já casou. Ô, louco! Foi bem rápido. Bem rápido. Então, eu já não sei se ele já tinha alguma coisa com essa outra moça. Então, foi realmente assim, a vez que ele que quis terminar e não voltou mais. Não soube mais nada dele. E graças a Deus ficou assim. E aí, depois, né, que começou a acontecer esse processo, que você começou a iniciar o YouTube, né? Como que foi você fazer o seu primeiro vídeo? Como que foi essa expectativa? Conta aí pra gente. Muita vergonha, né? Meu Deus do céu, porque eu, Nathalie, pra falar em público era muito difícil. Apesar de eu gostar muito de conversar, em público eu sempre ficava muito nervosa, né? Meu pai sempre brincava, né? Meu pai é pregador, minha irmã é cantora, minha mãe prega e canta, né? E a gente ia nas igrejas, meu pai ia pregar, né? Minha irmã cantava, minha mãe cantava, e aí chegava no final do culto, e a caçula, né? Faz o quê? Meu pai falava, ela pede desculpa, né? Porque não fazia nada, né? Desculpa. E então, pra mim, eu não conseguia me ver, né? E Deus sempre falava pra mim, desde criança, que eu ia pregar, que eu ia falar da palavra dele. Eu falava, meu Deus do céu, eu não gosto de falar da palavra de Deus, sabe? Eu falava, eu ler a Bíblia, imagina, eu gosto de ler Harry Potter, sabe? Crepúsculo. Menos a Bíblia, sabe? Então eu não me via fazendo isso. E aí, então, quando Deus me deu ali na madrugada para mim gravar o primeiro vídeo, né? Até o primeiro tema foi chamado Desafios, né? Que era Deus me desafiando realmente, né? Para que eu falasse sobre o amor dele, né? Para outras meninas, principalmente, né? Que tivessem passado por isso. Então, foi muito difícil, porque foi realmente um tratamento para Deus tirar a vergonha que eu tinha de falar sobre ele, né, para outras pessoas. E como que foi, assim, o começo? Você ficou com expectativas, né, as meninas chegando até você, como que foi esse começo? Então, eu não tinha muita expectativa ainda, porque ainda não sabia como é que funcionava. Então, eu comecei primeiro com a página no Facebook. E, nossa, a página do Facebook foi muito legal. Acho que em menos de 2 meses, né, amor? Tinha 45 mil seguidores no Facebook. Era, assim, sensacional realmente o trabalho no Facebook. Só que o Facebook, se você não coloca ali um pouquinho de dinheiro, ele vai, né, diminuindo ali o seu engajamento. E então as mulheres chegaram primeiro a mim através do Facebook. Olha que legal. Então eu sempre postava textos sobre princesa, né? Então eu falava sobre relacionamento, né? Então começou a chegar assim, né, as mulheres que tinham passado por esses problemas. Até hoje ainda tenho várias delas que conversam comigo, já vai fazer o quê? 7 anos, 8 anos. Legal. E ainda tem moças que saíram dos relacionamentos abusivos, casaram, hoje estão muito bem, e era daquela época que eu aconselhei. Então, quando eu abri ali o YouTube, eu não entendia ainda muito sobre, né? Eu não sabia como que as pessoas iam chegar a mim. Então, eu gravava, né, no YouTube e falava pro pessoal, se você quer ajuda e tal, manda mensagem lá no Facebook. Então, esse era o meu ponto, né? Tipo, eu gravava o vídeo, mas, na verdade, eu queria a conversa, né, ali no direct do Facebook, e depois passou para o Instagram, que hoje é mais prático, né? Mas a expectativa eu achei que foi muito rápido. Eu acho que, tipo, desde o primeiro vídeo já começou muitas mensagens a chegar. Tanto que hoje eu tenho um e-mail meu lotado que eu nunca consegui responder. Deixei ele de lado, porque eu não conseguia dar conta. Sim. Mas o meu objetivo realmente eu consegui alcançar, né? Eu não tinha muita expectativa sobre, mas o objetivo que acho que foi mais Deus que colocou no meu coração, Com assim. certeza. Eu consegui alcançar, e graças a Deus ainda tenho alcançado, porque eu amo ajudar. Sim. E como que foi, né? Porque aí quando começou a chegar as meninas, né? Como que foi pra você se colocar ali na posição de aconselhar alguém sobre aquilo que você já viveu? Então, tinha vez que dava vontade de passar o celular e dar uma chacoalhada, né? Porque a mulher que está num relacionamento abusivo, ela fica realmente presa, né? Totalmente cega, né? Não consegue enxergar. Ainda hoje, tem mulheres que eu converso que estão em casamentos, tipo, de anos, que apanham do marido todo dia, Meu Deus. mas não saem da casa porque não tem onde eu morar, não tenho o que comer se eu sair daqui, e acabam ficando nisso.
né? Então, que nem tem muita gente que olha assim, né? Eu sou nova, né? Na época que comecei, eu era mais nova ainda, né? Então, eu já aconselhei, assim, mulher de 50, 60 anos, quando eu tinha ali meus 22, 23 anos, né? Então, eu acredito que, assim, essa bagagem do que eu vivi, né, foi um pouco pesado demais, né? E hoje eu consigo ver coisas que muitas mulheres não conseguem enxergar, né? Então, que nem eu falei para você, né? Dá vontade de atravessar o celular e dar uma sacudida, né? De realidade nessas mulheres, porque elas não conseguem enxergar. Tipo, elas falam, né? Tal coisa, que nem uma moça conversou comigo que eu achei um absurdo. Ela e o marido competem por dia o que eles fazem de errado. Então, tipo, você fez uma coisa de errado, Sério? menos ponto pra você. Então, eles vão fazendo isso. E aí, quando, tipo, dá, assim, o final do dia e um errou mais do que o outro merece ser, sabe, linchado dentro da sua própria casa, sabe? Ela falou, então é assim que funciona, Nathalie. Olha, aqui se a gente, um erra mais que o outro merece escutar. Falei, gente, tipo assim, qual é a realidade disso, né? Bíblico, né? Porque a gente deve respeitar o nosso marido, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, né? Da onde que a pessoa tira isso, né? Então a gente vê as pessoas prejudicando os próprios relacionamentos com as próprias mãos, né? Sim. Deixando algo doente. E sendo que não precisa ser assim, porque, né? na verdade, não é nem... É até fora a questão da Bíblia, né? É a questão de respeito, Sim, né? Sim, total. Social mesmo, né? Se você escolheu casar, como assim? Você casou pra disputar? A gente casa pra somar, né, gente? Total. Meu Deus, então, que história! Assim, pra mim, eu sempre falava... Eu não me sinto eu, Nathalie, né? Porque que nem quando a história é muito cabeluda, eu falo assim pro pessoal, espera, vou orar. E aí eu oro, e aí eu falo para o Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda para mim falar realmente o que essa pessoa precisa ouvir, né? Para não falar só da Nathalie, né? A carne da Nathalie, né? E sim para o espiritual falar realmente, né? Então, no começo, às vezes eu me sentia um pouco pequena, né? Mas hoje não. Hoje, depois de tantas experiências que eu tive, hoje eu vejo que realmente o Espírito Santo me guia. Sim. Não é só eu, né? E eu não tô falando, que nem eu sempre falo no canal, tem muita gente que fala, Nathalie, grava vídeo sobre tal assunto. Eu falo, não vou falar sobre esse assunto porque eu não tenho conhecimento dele. Né? Então, eu até falo que o meu canal é um canal de testemunho. Porque eu gosto de falar de coisas que eu já passei. Se eu não passei, eu não gosto de falar sobre, porque eu não tenho propriedade, né, para falar sobre. Não tenho maturidade naquilo. Então, eu prefiro não falar, prefiro não aconselhar. Quando vem alguém assim, fala alguma coisa que eu nunca vivi, falo, olha, procura ajuda, conversa sobre isso com o seu pastor, né? Porque aí eu não consigo falar, né? Então, eu acho que também tem esse lado, assim, da maturidade para saber o que eu posso falar ou não. Sim, com certeza. E quando você, né, talvez isso tenha acontecido mais no início, né? Você passou por alguma situação de se ver realmente naquela pessoa que estava falando e você ficar assim, mal? Alguma história já te afetou emocionalmente? Sim, eu acho que principalmente quando é adolescente, criança, a gente fica muito pensativo, né? Quando acontece alguma coisa assim. Com as mulheres, né, quando elas já chegam falando, né, que apanha e tal, a gente já sente aquele frio na barriga, da ânsia de vômito, né, quando conta. Eu acho que uma das piores histórias assim que eu já escutei foi de uma moça que falou que começou a ser abusada pelo padrasto dela com 12 anos de idade. A mãe dela não acreditava nela. E então ela se sentia péssima por conta disso. E a única coisa que ela sabia na vida dela era, tipo, deixar os homens usar o corpo dela, né? Então, com 14 anos, dentro da igreja, ela começou a deixar os homens se aproveitar dela, porque ela não conhecia outro caminho. E aí, então, a própria mãe dela falava, né, pra ela que, tipo, ela não prestava, que ela era uma prostituta. E ela continuou vivendo assim até os 21 anos de idade. E aí ela falou que tinha cansado, conheceu a Cristo e tal, e começou a namorar, acho que era um evangelista da igreja dela. E aí esse evangelista sabia do passado dela, porque ela contou o testemunho dela na igreja, né? Ele pegou essa moça, falou que ia levar ela para passear. Quando ela viu, eles estavam dentro de um motel e ele estuprou ela. Eu fiquei, gente, tipo assim, a história dela era um evangelista. Meu Deus. Foi uma das histórias assim que eu mais fiquei chocada, e ela contando os detalhes, assim, é muito nojento, é muito pesado.
Então, sempre tem histórias assim que, se a gente, que nem meu pai fala, né? Meu pai é pastor, ele fala, filha, tem coisa que você escuta aqui, deixa sair por aqui, porque senão a gente fica o dia inteiro pesado e só pensando naquilo. Então, eu sempre tento processar isso para que saia logo da minha mente, para que eu não fique mal junto com a pessoa também, né? E como que você lidar com isso para que a pessoa não chegue e fale assim para você, você que me incentivou a fazer isso? Graças a Deus nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu. Que nem já teve várias vezes que fui, aconselho e tal. Eu nunca chego a falar pra pessoa assim, tipo, termina. Sabe? Eu falo, procura a direção de Deus. Eu falo, olha, isso não tá certo, isso tá errado. Né? Que nem eu falo, né? Se tá apanhando, quer esperar o quê? Você vai esperar morrer? Né? Porque normalmente é o que acontece, né? Sim. E nisso eu nunca chego a falar pra pessoa, né, falar, tipo, termina. Porque eu tenho sim esse medo de alguém chegar e falar, né, eu terminei por conta de você, divorciei por conta de você. Nunca aconteceu isso. Já aconteceu sim de me agradecerem, de voltarem e falar, olha, eu terminei esse relacionamento, hoje eu tô muito bem. Mas, graças a Deus, nunca ninguém voltou e falou pra mim, tipo, eu fiz isso por sua culpa. Porque realmente é um assunto bem sério, né? Sim, total. E esses, por exemplo, quando a mulher tá dentro do relacionamento, ela não tem noção daquilo que tá agredindo a ela mesma, né? É muito pesado. Nathalie, a gente indo agora caminhando por o seu testemunho mais lindo, né? Conta um pouquinho pra gente, né? Como começou, na verdade, né? Você casou, não tinha essa expectativa, né? Do João. Conta um pouquinho pra gente. Então, até um pouco do testemunho do João entra até um pouco nesse relacionamento abusivo, né? Porque, como eu falei pra vocês, na hora que eu falei, vou cair no mundo do pecado, uma das coisas que eu falei pra Deus, eu falei, tipo assim, Deus, me aguardei até agora, não vou me guardar mais. E acho que foi uns 2 anos antes, Deus usou uma pessoa para vir falar para mim e falou assim, Nathalie, Deus está me falando que você vai perder a virgindade antes do casamento. Mas Deus está me falando também que Ele vai colocar algo na sua vida que não vai permitir você engravidar desse relacionamento. Na hora eu falei, tipo assim, que até parece, imagina, né? Vou me guardar para o meu casamento. Né? E aí, então, chegou esse relacionamento. No dia ali, né, que eu perdi minha virgindade, na hora eu lembrei do que Deus tinha falado. E aí eu me senti muito envergonhada, eu chorei demais. E então, fiquei ali nesse relacionamento durante 3 anos, nunca engravidei. E logo que eu comecei a namorar com o Lucas, começou as dores da endometriose. E aí, então, eu descobri a endometriose antes de me casar. Antes de casar, então, eu fiz a cirurgia e os médicos já falaram pra mim, Nathalie, olha, só com in vitro, né, que você vai conseguir engravidar. Só que in vitro é muito caro, né? Eu acho que gira em torno aí de 15 mil a 30 mil, né? Um tratamento desse. E a gente não tinha condição. Então, eu sempre falava pra Deus que eu não queria. Por meio de tratamento, eu não queria. Então, eu falava, ou o Senhor vai operar o milagre, ou a gente vai adotar um filho. E você descobriu a endometriose porque você começou a sentir dores? Muitas dores. Coisa que eu não tinha antes e começou assim, do nada. Eu sempre tratei um ovário policístico, mas que, na verdade, já era ali a endometriose. Muitas mulheres não sabem, né, quando tem. Como que é? Conta um pouquinho pra gente sobre a endometriose. Então, tem as mulheres que são assintomáticas e tem as mulheres que têm ali sintomas até demais. Então, tem muita mulher que tem, tipo, a endometriose profunda e não sente nada. E tem uma mulher que tem, tipo, um pontinho pequenininho de endometriose e morre de dor. Né? Então, não quer dizer que a quantidade de endometriose que você tenha vai determinar o tanto de dor que você sente. Né? Então, uma das coisas que eu aprendi no hospital que eu me tratei é que cólica não é normal. Mulher não é pra sentir cólica. E, tipo, a gente aprende que o quê? Olha só, que a mulher, né, ficou ali, menstruada a primeira vez, é normal ela sentir cólica. E aí eu aprendi que não. E eu conheci várias mulheres que realmente não sentem nada. E aí, então, eu percebi que realmente ter cólica não é bom. Se você sente cólica, você tem que procurar um médico. Você tem alguma coisa, tem um mioma, tem um ovário policístico, tem algum probleminha ali para estar te dando isso e você precisa tratar realmente. Né? Então, eu fui começando, tipo, sempre tive cólica, sempre parava no pronto-socorro, mas em um ano, tipo, em cada mês eu ia parar 3, 4 vezes no hospital, meus braços ficavam roxos. Então, aí, realmente, eu desconfiei que tinha algo mais pesado, né, com o que eu estava vivendo. Porque os médicos falavam que era infecção urinária.
Toda vez eu ia, não, é rim, infecção urinária. Até eu descobri que era, então, a endometriose, né? E como que a gente pode, assim, né, entrando por esse lado da endometriose, definir, tipo assim, qualquer pessoa ela pode ir lá fazer o exame, como que funciona? Então, primeiro tem que perguntar para o ginecologista, só que infelizmente hoje, né, a endometriose ela é muito nova, né, uma doença nova, apesar de sempre existir, ela é uma descoberta eu tô perguntando nova. porque realmente eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso, né? E é uma coisa que eu estava falando que está sendo muito legal e que muitas famosas estão descobrindo que tem endometriose, né? Então, a Larissa Manoela descobriu, teve acho que alguma dupla sertaneja de mulheres que também descobriu. Olha só. Então, com as famosas agora descobrindo a endometriose, os médicos estão correndo mais atrás para descobrir. E a endometriose ela é muito complicada porque ela é muito chata de ser diagnosticada. Então, você pode, às vezes, fazer várias ressonâncias, fazer vários exames e ela nunca aparecer. Só que na hora que os médicos vão fazer a cirurgia em você, ele descobre que você tem a endometriose, porque ele está vendo realmente, né? Porque a endometriose, ela não tem só uma cor, né? Muitos acham que ela é só marrom. Mas ela tem várias cores, né? Os focos dela. Ao mais velho fica branco. Então, é praticamente imperceptível, né? Quando ela está colado num órgão. E é muito legal falar que, tipo, não é só no útero, não é só no ovário a endometriose. Então, ela vai pro diafragma, ela vai pro coração, ela vai pro pulmão, ela vai pro cérebro. Eu, antes de engravidar do João, eu estava com endometriose no umbigo. O último caso que eu vi, uma moça com endometriose no dedo. E sangra. Sai sangue, assim, no local onde tem. Então, é realmente, assim, algo muito novo, né? Os médicos não entendem ainda, né? Não compreendem. E aí, eles sempre dão o básico, né? É o anticoncepcional. Toma um anticoncepcional porque ele vai tratar, ele vai bloquear a sua menstruação. Mas, na verdade, não é esse o caminho, né? Não é esse realmente o tratamento que vai te ajudar na endometriose. E aí, quando você descobriu e você operou, foi a operação que te impediu, assim, de poder ter filho? Ou foi a endometriose mesmo. A endometriose pode deixar tanto estéril quanto infértil. Eu era infértil, então por isso que ali uma in vitro daria certo, né? Porque aí aumenta a infertilidade, né? Só que aí, então, eu descobri a minha infertilidade e aí o Lucas passou-se um tempo, ele enfiou na cabeça dele que o problema era ele. Ele falou, não é possível, você está fazendo de tudo para engravidar, você está comendo bem, você está se tratando e não engravida. Ele falou, não, eu vou fazer o exame. E aí o Lucas foi fazer o exame e realmente também ele era infértil. Então, era a infertilidade de ambos, né? Eu não lembro o nome, como é que fala, mas, tipo, os nadadores dele, como ele fala, né? Os espermas dele não corriam, né? Eles eram imóveis e ainda uma porcentagem deles também era deformado, né? Então, eles não conseguiam chegar onde era para chegar. Olha só. Então, era muito difícil, né? Realmente era só por tratamento, né? Mas Deus já tinha prometido, né, que Deus daria. Até Deus deu um sonho para o Lucas quando ele era adolescente. Deus mostrou para ele que ele e a esposa dele era infértil, eles não poderiam ter filhos e que Deus ia abrir a madre da esposa dele e eles iam ter filho. Então, tipo, Deus já tinha prometido para ele lá na adolescência e depois, quando a gente casou, Deus também falou que ele ia dar um filho pra gente e ia ser um filho varão. Então, tanto que quando eu engravidei do João, né, eu falava, é homem, né? Todo mundo falava, não, sua barriga é de mulher, né, de menina. Eu falava, não, é homem. Deus não mente. Sim. Se Deus falou que era um varão, é um varão. E realmente era um varãozinho. E como que foi, assim, quando vocês descobriram? Porque não sei se tinha dentro de você, assim, uma pontinha, ai, vai acontecer. Mas eu acredito que foi inesperado. Como que foi? Então, eu vinha orando, já fazia acho que uns 6 meses. O sentimento de ser mãe tinha nascido muito grande em mim. Eu tinha acabado de ter uma amiga minha, você conhece, né? Parente, né? A Carmen. E eu vendo ali a Carmen com a Eloá, nasceu muito, assim, aquela coisa, assim, de querer ser mãe. A Carmen sempre falava, ai, Nathalie é maravilhoso e tal. E aí eu falei pra Deus, eu quero. Eu tô pronta. A gente começou a ver as coisas sobre adoção, conversei com os meus pais, falei, olha, a gente quer adotar e tal. Ainda a gente tem esse desejo, a gente fala, se o João pedir um irmão, a gente quer adotar. E aí, um dia orando a Deus, eu falei para Deus, olha, Senhor, não sei se o Senhor vai mandar por meio da adoção, eu não sei se o Senhor vai mandar por meio de eu mesma gerar,
mas eu quero ser mãe. Eu tô assim com esse sentimento muito grande de ser mãe. E aí um dia eu coloquei as mãos no meu ventre e eu perguntei chorando para Deus, eu falei: Deus, o Senhor vai me dar um filho? Eu vou gerar um filho no meu ventre? E na mesma hora Deus falou: eu te darei. Olha só. Na hora que ele falou: eu te darei, me invadiu assim, sabe, uma fé tão grande que eu comecei a esperar a partir daquele momento. E isso foi em janeiro do ano passado. E aí eu comecei a esperar. Quando foi já no final do mês, eu tava com aquele sentimento assim, tipo, aconteceu, sabe? Sim. Eu passei fevereiro inteiro sentindo que eu tava realmente grávida. E o Espírito Santo ficava para mim todo dia: vai lá, compra um teste, vai lá e compra um teste. Eu ficava: não, que é isso, né? Não, eu não tô. Mesmo assim, a gente com fé, a gente não consegue acreditar. É muito um sentimento assim, muito doido. E aí um dia o Espírito Santo ficou me incomodando demais, me incomodando muito. E aí eu falei: não, tá bom, eu vou parar de desobedecer, né, essa voz que tá tanto me falando. Eu tinha acabado de ver, acho que era algum vídeo que tinha falado sobre obedecer a voz do Espírito Santo. Falei: não, Deus, tudo bem, vou obedecer o Senhor. No dia seguinte fui, levantei, peguei minha bicicleta, fui comprar o teste. Na hora que eu vi o positivo, né, tem até o vídeo, né, eu fico falando toda hora: meu Deus, meu Deus, meu Deus, porque eu não acreditava, né. E o Lucas, então, ele muito menos, né? E ele, eu falo, o Lucas sonha, acontece. E na mesma, acho que foi uma semana atrás, né, antes da gente descobrir, ou 2 semanas, ele tinha sonhado que eu estava grávida. E no que ele falou pra mim que ele sonhou que eu estava grávida, eu falei: agora vai acontecer. Então a gente ficou assim maravilhada e até hoje a gente não acredita. E você ficou com medo? Não tive. Não tive medo nenhum. Que bom! Não tive medo nenhum, mas não adiantou de nada, né, mano? Porque aconteceu muita coisa, né, como você sabe. Mas ainda bem que eu não tive medo, porque depois foi um processo muito longo, né, a gravidez pra mim, né? Foi um desafio, né? Foi muito grande. E como que foi esse processo da gravidez, que você passou por algumas coisas? Então, eu nunca imaginava que a minha gravidez ia ser assim, tão complicada, né? A minha mãe teve o mesmo estado clínico que eu, né? Que se chama hiperemese gravídica. E ela sempre me contava, mas tipo, eu sempre falava: minha mãe, né? O que é a hiperemese? Então, a hiperemese, o nome já fala, né? Hiper. Então, é uma ânsia hiper, né? Além da sua imaginação, né? Meu Deus. Então, é tanto a ânsia quanto o vômito, né? Então, tem mulheres que vomitam 20 vezes ao dia, 30 vezes ao dia. E eu falo: você já teve virose? Então, aquela ânsia é insuportável, né? Agora, multiplica ela por 10. É horrível. Tipo, é a sensação realmente de morte. Então, quando minha mãe falava pra mim, eu falava: não, eu não vou passar por isso. Eu tinha muita fé que eu não ia passar por isso. E quando eu descobri a gravidez, a primeira coisa que todo mundo me perguntava era: como você tá sentindo? Eu tô ótima, tô maravilhosa. Sim. E o dia que eu comecei a fazer os vídeos para mostrar para minhas amigas, né, o teste positivo e tal, já era um dia que eu tava de cama. Já tava me sentindo bem fraca. Mas eu não liguei os pontos, né, do que estava acontecendo, né? E então começou ali a hiperemese e a gente não queria aceitar. Tanto que quando eu fiquei internada a primeira vez no hospital, que eu e o Lucas leu lá o prontuário, hiperemese gravídica, a gente olhava e falava: não é hiperemese não. Mas tudo que eu estava sentindo era, né? Então, ali na hiperemese tem algumas coisas que você pode identificar, que é fraqueza extrema, tontura. Você não consegue fazer atividades básicas como escovar os dentes, ir no banheiro. Então, eu falo, uma das coisas que eu percebi que meu marido é sensacional é que ele fez tudo isso por mim. Ele me deu banho, ele me ajudou a ir no banheiro, né? Ele que penteava meu cabelo, ele que amarrava meu cabelo. Então, tipo, eu perdi totalmente as minhas forças, né? Eu só chorava e tudo me dava ânsia. Então, imagina, eu vinha de 7 anos lendo a Bíblia todo dia, sempre me dava muita força. Você imagina, de repente, você não conseguir ler a Bíblia. Eu não conseguia ler nada, eu não conseguia ver a tela do celular. Aí tinha amiga minha que falava: maratona a série. Eu falava: gente, vocês não estão entendendo. Eu olhava para a TV, eu vomitava. Eu tomava um banho, eu vomitava. Qualquer coisa fazia eu passar mal. Então, se eu conversasse com você, eu ia vomitar. Então, eu passava 24 horas do meu dia olhando a parede.
E a parede não podia ter informação, eu tinha que ficar olhando para uma parede em branco. Tanto que eu falo pro Lucas que a janela da Santa Casa aqui da maternidade nunca vai sair da minha mente, porque eu ficava lá e eu ficava mirando a mesma janela o dia inteiro, porque qualquer coisa eu passava mal. Tanto que teve noites que o Lucas chorava e falava, eu tô com saudade da minha esposa, porque eu amo conversar e eu não conversava mais, né? Então não era mais eu. Eu falo que eu virei um esqueleto, né? Um zumbi, porque eu não comia mais, né? Eu não vivia mais, não fazia mais nada. Parecia que eu nunca mais ia voltar a viver, né? E ela tem uma causa específica, assim? Então, os médicos, né, tentam ali encontrar alguma coisa de, tipo, período hormonal. Se sua mãe teve, você vai ter. Se você passar mal dentro de ônibus, dentro de viagem de carro, pode ser que você tenha. Se você sente ânsia de vômito com anticoncepcional, também pode ser que você tenha. Então, tem algumas predisposições ali para você ter. Mas é somente 3% das grávidas que tem hiperemese. Então, tipo assim, sortuda. Meu Deus, Nathalie. Eu falava assim, ai, tenho tanta vontade de ficar grávida, eu quero sentir como é estar grávida. E Deus falou assim, tá bom, então você vai sentir. E sentir bem. Mas e não tem o que fazer, né? Não tem o que tomar, não tem nada. Não tem remédio que faça melhorar. E o protocolo para você se tratar no hospital é você ficar sem comer, né? Então, eles deixam você sem comer, sem líquido. E é uma das melhores coisas que você quer, né? Porque você não consegue comer. Então, você fica ali só no soro. E era quando eu ficava um pouco mais forte, quando eu ficava um pouquinho mais melhor, né? Mas não tem remédio. Tanto que eu brinco para as pessoas, estudem, façam medicina e descubram algum tratamento para hiperemese. Sim, porque por ninguém favor. merece passar por isso, sim. Nossa, verdade. Eu lembro de você na época, você chegou a emagrecer pra caramba. Sim, mesmo. E você lembra, né? Eu entrei em depressão, realmente, né? Eu sentia muita ansiedade. Eu tinha medo de engravidar estando grávida, né? Você lembra que eu falava isso, né? Eu morria de medo de engravidar estando grávida. Então, é bem pesado, assim, o psicológico, principalmente, né? Então, dá depressão, né? É um dos... Como é que fala? É sintoma? Pode chamar assim? Sintomas da hiperemese. Também a depressão entra, né? Junto dela. E você ficou com ela até o final? Graças a Deus, não. Tem mulheres que ficam. Minha mãe ficava os 9 meses. Mas eu falo, Deus viu que eu não aguentava, né? Uma das coisas que acontece muito na hiperemese é a mulher pensar em morte. E eu pensava muito. E eu falo pro Lucas, eu só não cheguei ao ponto de fazer alguma besteira, porque eu lembrava da promessa de Deus na vida do João, né? Porque Deus tinha falado para mim que ele ia ser um pregador e ele ia ganhar muitas almas. Olha só. E aí eu falava, não é justo eu tirar a vida do meu filho junto com a minha e ele não ganhar as almas que precisam ir para o céu. Então eu falo que era o João que me segurava, porque eu acho que eu teria coragem. Porque eu não aguentava mais de tão pesado realmente que era, assim, era muito, muito, muito pesado. Tem pessoa que fala, depois você vai esquecer. Eu falo, não, foi muito traumático, não é apenas um vômito de gravidez. É muito mais do que pode imaginar. Eu não consegui fazer nada mesmo. Nada, você vira um moribundo, né? Até hoje eu aconselho várias moças, né, com a hiperemese, e elas falam que foi o primeiro vídeo que elas se sentiram abraçadas, de que alguém realmente entendeu elas, que é realmente esse sentimento de morrer. É o que você pensa todo dia, eu quero morrer. É que acaba que muitas passam a ideia de que é tudo lindo, né? E esquece que pode acontecer algo assim tão pesado. Então, que nem... Eu sempre imaginei, né? Eu educadora física. Eu me alimentava bem, mas eu estava todo dia. Falava, não, quando eu engravidava, eu me cuidava, cuidar do meu bebê. De repente, você não conseguia fazer nada, né? Você não conseguia arrumar uma cama, né? Você não conseguia comer saudável. Né? Era muito triste, né? Você mudar completamente a sua rotina e sua vida, né? Você não conseguir curtir sua gravidez, né? Eu pegava o único bodyzinho que ele tinha ainda e chorava, porque eu pensava que eu ia passar a gravidez inteira sem curtir. Tanto que quando chegou com 22 semanas, as pessoas me olhavam e falavam, você tá grávida? Tipo, nem parece, né? Porque não tinha barriga, né? Eu emagreci demais, né? Eu fui para 49 quilos, né? Eu fiquei só pele e osso. Mas, graças a Deus, aí não durou. Tudo isso foi até as 22 semanas. Vomitei, eu acho que até as 24, mas já não era mais hiperemese. Então, eu falo, o vômito da gravidez, pode ficar tranquila, tá, Amanda? O vômito da gravidez é ótimo perto da hiperemese. É fichinha. Já tá me assustando, meu gente.
Porque, tipo, você vomita e você volta a comer, sabe? É diferente. Porque, que nem eu comi isso daqui, na hiperemese, eu não queria mais ver isso aí nunca mais. Então, tipo, minha sogra, né, pirava comigo, coitada. Porque ela ficava o dia inteiro tentando fazer coisa pra mim comer. Porque se eu tomasse um suco hoje, eu não ia querer mais aquele suco. Se eu vomitasse tal coisa hoje, eu não ia querer mais aquela coisa. Então, ela ficava tentando inventar, ficava indo nas padarias para ver o que tinha de diferente para mim conseguir comer alguma coisa, né? Então, até hoje ainda eu falo, né? Tenho ranço disso por conta da gravidez, né? Mas agora tudo eu enfio a cara e como, porque eu falo, não, comer é muito bom. Aí, tanto que quando eu melhorei da hiperemese, eu falava, não, agora eu vou enfiar a cara na comida e engordei pra caramba depois, né? Porque foi muito triste ficar sem comer. Recuperou o tempo perdido. Oh, com certeza, muito bom comer, gente. E depois, como que foi a questão do parto, né? Porque eu vejo o parto, né, é muito um tabu, né, na verdade. Muitas mulheres ficam bem preocupadas, assim, e agora, né, principalmente com relação ao parto normal, se vai conseguir, se não vai. Como que foi pra você? Eu sempre sonhei com o parto normal. Eu não sei se você já ouviu falar desse renascimento do parto, né? Que hoje tem os filmes e tal. Então, eu sempre gostei muito de assistir. E eu entendo realmente que o parto normal é o melhor para o bebê, né? E o parto, ele é fisiológico, né? Então, é algo que o seu corpo está preparado para fazer. Enquanto a cirurgia é uma cirurgia, né? Então, vocês dois correm o risco, né? Então, eu sempre sonhei com o parto normal. Só que aqui em Cruzeiro eu não queria ter, porque eu sabia que não era nada humanizado e tal, né? Mas eu tentei me preparar um pouco na gravidez, mas eu estava muito fraca, eu não conseguia fazer exercício físico todo dia, mas eu sabia que eu precisava fazer alguns exercícios, né? Por conta do períneo e tal, mas não consegui fazer tudo ali que necessitava, né? Porque tem muita gente que acha que é só chegar lá e ter o filho, né? E não, você tem que se preparar durante a gravidez ou até antes da gravidez para que você tenha um parto bom, né? Um parto mais fácil. E aí, então, eu ficava, né? Chegava um ponto assim que eu falava, não sei o que eu quero. Eu falava, não sei se eu quero cesárea, não sei se eu quero parto normal, porque aí tinha pessoa que era maravilhosa, tinha pessoa que era muito difícil. Só que eu falo que esse mundo da internet hoje cobra muito da gente, né? Gera muita cobrança. E hoje as influencers querem mostrar muito que, tipo, o parto normal é maravilhoso, é muito bom parir. Romantizar. Elas romantizam assim de um jeito, tipo, nossa, que saudade de parir, é muito bom, né? Que não sei o quê. Então você ficava assim, né? Nossa, né? Deve ser maravilhoso. Né? Meu Deus do céu, deve ser uma experiência única, né? E aí eu até falei pro Lucas esses dias, porque tem muita influencer, né, cristã, que fala, na hora que o meu filho veio para meus braços, eu profetizei sobre a vida dele, eu orei, né? Eu falei, gente, na hora eu nem lembrei dessas coisas, sabe? Porque, gente, é muita dor, né? Glória a Deus! Glória a Deus! Tudo culpa da Eva. Então, aí, no dia que, tipo, estourou a bolsa, né? Até isso eu falo pra Deus. Eu falo, nossa, eu tinha muita curiosidade. Tipo, como que é estourar a bolsa, né? E Deus falou, não, tá bom, filho, então eu vou te dar. Estoura a bolsa aí. E aí, então, a bolsa estourou e a gente foi pra São Paulo, né? Porque, realmente, eu não queria ter filho aqui. A gente foi pra lá. E até isso também foi um testemunho, né? Porque no domingo, antes do João nascer, Deus falou que ia preparar o hospital, a equipe médica, eu falei, e falou que era dos meus sonhos. Eu falei, bom, aqui que não vai ser, né? E aí, no mesmo dia que estourou a minha bolsa, eu fiquei o dia inteiro pesquisando hospital humanizado público em São Paulo. Vinha alguma coisa assim no meu coração e falava, pesquisa, pesquisa. E eu tinha um monte de coisa para fazer naquele dia. E aí eu fiquei lá pesquisando hospital, até que eu conheci o Amparo Maternal. Liguei para eles, eu falei, olha, vocês atendem qualquer região? Ele falou, não, qualquer região, pode vir. À noite, tipo, eu conversei com eles 2h da tarde, quando foi 5h da tarde, perguntei pro Lucas, eu falei, amor, se eu entrar em trabalho de parto, a gente vai para São Paulo? Ele falou, vamos. Quando chegou 11h30 da noite, minha bolsa estourou. Eu fui aqui no hospital, a médica falou, olha, pode ir tranquila que vai demorar seu trabalho de parto. Mas não imaginava que seria tanto, né? Cheguei lá, eles falaram, olha, seu filho é prematuro, então a bolsa não é... Eles não falam que é bolsa, né? Não estourou a bolsa, é bolsa rota, porque estourou antes da hora. Então, eles falaram, seu colo do útero está muito alto ainda, não está fino, vai ter que induzir. Só que eu nunca soube que o parto induzido era mais difícil. Tipo, as pessoas falavam que não era bom induzir, mas não me falavam que a gente sentia mais dor. Né? Então, que nem eu falando com uma doula que eu fiz amizade, ela falou, Nathalie, você realmente foi para Partolândia, né? Porque eu delirava, né?
Eu entrava no delírio, né? Voltava doidona, regalava o olho assim, ficava vezinha, tonta e desmaiava, né? De tanta dor, muita dor. E aí foram 26 horas, né? Que nem eu falo, não quero desanimar ninguém, porque o meu caso, cada caso é de um jeito. Pode ser que a Amanda chegue lá e, tipo, em 1 hora o bebê saia. Amém, recebo isso daí. E esse é meu sonho. Eu sempre falava, não, Deus vai me atender, Deus vai me atender. Eu falava, Deus, quero que a bolsa estoure. Tipo, depois de 3 horas, nos primeiros empurrão ele já saia. E não, só a parte da expulsão foi 1h30, né, amor? 1h30 de expulsão. Então, tipo, eu tava exausta, 26 horas sem dormir, só comia. Nos intervalos, assim, das contrações, eu comia, porque é incrível, Amanda, tipo, a contração, você tá tendo ali, parece que você tá morrendo, né? Que nem eu falo que eu me sentia o profeta Isaías. Eu no chuveiro, eu falava pra Deus, oh, Deus, eu tô me sentindo o profeta Isaías sendo cerrado ao meio. Era isso que eu sentia, sabe? Parecia que tinha um serrote, assim, serrando a minha coluna ao meio. Aí passava, parecia que você não tinha passado por nada. Tipo, você ficava bem, totalmente bem. Então, eu comia. Nos intervalos das recuperar as contrações, forças. com certeza. Comia de verdade. Então, foi, assim, realmente vivi intenso. E, gente, olha, acho que eu mereço ganhar fila preferencial para conversar com a Eva lá no céu. Porque, gente, muita injustiça que a Eva fez com nós. Tirando brincadeiras à parte, mas... realmente nasce uma nova mulher, né? Não nasce só o bebê, nasce uma nova mulher, porque a gente vê assim o que o nosso corpo aguenta, né? A gente não imagina que o nosso corpo pode chegar a algo, né, tão forte desse jeito. A gente é muito forte. E os médicos falaram alguma coisa por que adiantou ou não? Não, eles nunca têm, assim, tipo, uma explicação realmente, né? Mas, no dia que o João nasceu, a gente descobriu, então, que eu tive diabetes gestacional. Eu passei em 2 médicos aqui, justamente por conta disso, porque a gente não queria ficar em um só, né? Por causa da hiperemese. E os 2 médicos falaram que estava tudo normal, né? A minha glicemia. Só que a partir de 92 já é considerado diabetes gestacional. Então, pode ter sido, sim, a diabetes gestacional que fez com que o João nascesse prematuro, tanto que ele nasceu com hipoglicemia. E é uma das coisas que acontece com o bebê quando a mãe tem a diabetes gestacional. E aí eu falo que foi mais um milagre, né? Porque Sim. a gente passou a gravidez depois, que nem eu falei pra você, eu comia muito. Era muito doce que eu comia. Era tipo assim, exageradamente. Porque eu não comi nada no começo, eu enfiei minha cara em comida. Tanto que a médica dava bronca em mim do jeito que eu tava engordando. E eu falava, não tô nem aí, eu quero comer. Né? Porque era muito bom comer pra mim, né? E aí o João nasceu hipoglicêmico, teve até que ficar internado. E tanto... culpa, né, dos médicos que falaram que não, que estava tudo bem, que estava tudo certo, a glicemia estando alto e não, né? E a gente podia ter corrido risco, né? Tanto Sim, eu quanto o João. Com certeza. Mas mais um livramento aí que Deus deu, né? Mais um testemunho. Muitos milagres pro nascimento do João. Tenho certeza que ele vai ganhar muitas almas para Jesus, porque olha... Jesus, vai ser. E hoje, Nathalie, como que é? Porque assim, né, eu acredito que você tinha um pensamento do que é a criação ali, nesses primeiros meses de um bebê, né? Como que tem sido para você? Eu vi minha irmã, né, mais de perto, né, e várias vezes eu falava pro Lucas, acho que não quero ser mãe, não, porque eu via, assim, que era muito, né, difícil, né, eu falava, meu Deus, é muito pesado, é mais do que a gente pode imaginar, porque a gente tem aquelas amigas que não querem desanimar a gente, então elas falam que, tipo, é maravilhoso, né, que não sei o quê, e tem aquelas que são mais realistas, né, que contam a verdade pra gente, a gente já fica, faz tipo, você desistir. Exatamente, e, tipo, a gente fica assim, a gente acredita no que fala que é maravilhoso, ou no que fala que é difícil, né? A gente fica meio que sem saber. Mas eu falo que a parte maravilhosa compensa toda a parte difícil. Mas eu não posso mentir falando assim, não é difícil. Porque é difícil, sim. A mulher se redescobre, né? Quando eu tava brincando, né? A gente fica de coque o dia inteiro com roupa velha. E é assim, porque a gente não se coloca mais em primeiro lugar, né? A gente já se sente um pouco assim com o marido, né? De colocar ele em primeiro lugar, né? Mas com o filho é um nenenzinho, né? Ele não tem ninguém ali para ajudar ele. Se você não alimentar ele, se você não trocar ele, ele não consegue fazer isso sozinho. Então, você prioriza ele, né? Então, você vai se esquecendo. Então, você vai descobrindo uma nova pessoa. Então, chega naquela coisa assim que você, tipo, opa, quem sou eu? Né? Quem é a Nathalie agora? Do que a Nathalie gosta? O que a Nathalie quer fazer agora? Quais são os meus sonhos?
porque realmente tudo se transforma, né? Eu falo que, tipo, o amor é uma das coisas mais interessantes, assim, que acontece, porque muitas pessoas falavam assim pra mim, Nathalie, você vai ver, é o maior amor da sua vida e é diferente de tudo que você já viveu. E até escutei algumas coisas de algumas amigas minhas que falavam assim, depois que você tem filho, o marido vira vaso. E eu tinha, que não é? Tá repreendido, né? E eu morria de medo disso, né? Eu falei isso pro Lucas, o Lucas falou, amor, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu falava, não, pode ficar tranquilo. E eu falo que comigo foi diferente. Foi muito, assim, lindo. Quando o João saiu da minha barriga, eu entendi mais ainda o amor de Deus por mim. E eu comecei a amar mais ainda Deus. E eu comecei a amar mais ainda o Lucas. Então, tipo, eu falo, o meu amor por Deus continua sendo maior. Eu amo meu marido ainda mais. E eu amo muito meu filho, mas ele não é maior do que os outros amores, né? Como me falavam. Ele é diferente, né? Porque é uma criança que depende de você. Mas eu falo, é um amor que faz os seus outros amores transbordarem. Então é muito gostoso isso na maternidade, assim. Parece que cada dia que vai passando você ama mais ainda esse serzinho, né? E uma das coisas que eu acho muito complicado na maternidade também é que muitas pessoas falam que a partir do momento que sai da barriga, você ama seu filho. E eu li bastante sobre isso, porque eu achei isso um assunto muito legal, que é muito comum. A maioria das mulheres não sentirem nada pelo bebê quando sai da barriga, porque é uma pessoa desconhecida e é muito normal. Só que se você falar isso para uma amiga sua, essa amiga vai achar a coisa mais absurda do mundo. E aí com isso essas mulheres começam a se cobrar e ter ali depressão, né? Mas é a coisa mais normal do mundo, o seu bebê nascer e você não sentir amor por ele. Olha que instantaneamente. Doido isso, gente. Então tipo, a gente vai descobrindo na maternidade que tem muitas coisas que a gente não imagina, né? E qualquer coisinha pode acontecer, né? A depressão pós-parto. Eu falo que, às vezes, né, dá ali aquela, que nem falam, né? A síndrome de burnout, né? Que dá muito depois no pós-parto, né? Fala, às vezes me dá ali uma síndrome de burnout, aí eu já tô ficando mal, vou ficar depressiva, vamos fazer alguma coisa assim. Porque você se dá conta ali, você tá chorando, você tá, sabe, surtando, você tá brava, você tá nervosa, e você nem sabe por quê, e é o cansaço realmente, né? É uma exaustão assim que vai além da conta, né? É diferente, tipo, a gente ficar uma semana, né, indo trabalhar, ir para a faculdade e tal, e aí passa, assim, 3 anos trabalhando e tal, e fala, não, eu sei que é cansaço. Não, o filho realmente vem assim e rouba suas energias, que você achava que não era possível ficar tão fraco desse jeito, né, de sono, de exaustão, mas é a parte mais pesada, eu acho que a exaustão é a parte mais pesada. Sim. Porque o restante é muito gostoso. Você vê ali o bebê evoluindo, né? E você que ensina ele, né? Então, a parte maravilhosa, sim, compensa a parte pesada. E é o que falam. A gente vai esquecendo das partes ruins do bebê aqui fora, sabe? A gente vai esquecendo que, tipo, a noite foi difícil, porque o sorriso deles cobre tudo, né? É muito fantástico, assim, é uma bênção de Deus, realmente. Deus fala que os filhos são bênçãos dele, herança dele, e é realmente. Ah, que lindo! Aí já deu uma animadinha agora, porque já tava desanimada. Não, tem que ter filho, eu falo, tem que ter filho, a gente faz falta, né? A gente vai sentindo uma falta de um serzinho ali no meio da gente, né? Oh, meu Deus. E nesse momento, assim, né, que o João nasceu, você se deparou com alguma situação dessa que você exemplificou aqui? De talvez ficar um pouco perdida, ou de se cobrar demais? Sempre, né? Todo dia. Todo dia a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa de errado, né? Que a gente pode melhorar, né? A gente sempre acha que está fazendo alguma coisa, assim, que podia ser diferente. E eu acho que tá aí um dos pontos que a gente precisa mudar, porque é o que eu falo, quando eu paro de me cobrar, é a hora que a maternidade fica mais leve e fica mais gostosa realmente, né? Então, eu falo, melhor parar de ver internet, para de seguir a mãe perfeita, o que os médicos falam, né? Que nem eu falei pra você, né? A hora que cheguei aqui, tô dando fruta pro João, tô dando água pro João, porque sempre é aquela coisa assim, ó, não, 6 meses, só leite materno, né? Não pode fazer isso porque faz mal. Se você colocar um pouco na frente da televisão, a criança vai fazer isso e tal pro desenvolvimento dela. E aí, assim, você vai ficando bitolada com tudo aquilo. É uma cobrança muito grande em cima de você. E aí você não pode fazer nada para ajudar, né? Para amenizar esse fardo, porque tudo dessas coisas pode amenizar seu fardo, né?
Você pode colocar seu bebê na frente da TV para assistir ali 3 palavrinhas, para você ir no banheiro, para você comer, né? Porque se você não coloca ele ali, ele quer totalmente a sua atenção, né? E muitas vezes ele nem entende, ele quer seu colo. Só que ele não entende que se você vir pro seu colo, você não vai conseguir fazer essas coisas, né? Então eu falo, eu já comecei na chupeta, né? Porque eu falava, não quero que meu filho chupe chupeta. E aí ele tava mamando de hora em hora, o pediatra falou, não, dá a chupeta pra ele. Aí deu uma chupeta e a gente vê que tipo, a chupeta ajuda demais, sabe? Então foi cada vez coisinhas assim que eu falo. Na maternidade é o momento da nossa vida que a gente mais paga a língua, né? E a gente gosta pra cima, cai na testa. Aí eu falo, fiz drink com o guspe, né? Tô nadando, tô mergulhando na minha saliva toda, porque eu cuspi um monte pra cima e tá caindo tudo, já tô nadando. É o momento, assim, que a gente mais paga a língua, realmente. E realmente pra mostrar que, tipo, a gente não é super heroína e, tipo, a gente não é diferente de ninguém. E a questão da amamentação, como foi pra você? A amamentação para mim sempre foi um sonho e era algo assim que eu não queria abrir mão. Tanto o parto normal quanto a amamentação, eu conversei com meu marido e com a minha mãe antes e falei para eles, mesmo quando eu falar que eu quero desistir, vocês não me incentivam a desistir. Vocês falam, não, você é forte, você vai conseguir, era isso que você queria, a gente está aqui para te motivar. Então, foi 2 coisas que, tipo, o Lucas, em momento algum no parto, me desmotivou, nem minha mãe, e na amamentação também. A amamentação, eu acho que tem muita mulher que acaba não contando isso, mas hoje eu vejo mais relatos de mulher, e é normal, é muito normal, a mulher gritar, bater o pé, chorar, porque é muito dolorido, é muito, muito, muito dolorido. Eu nunca imaginei que ia doer tanto. Eu fiz curso de amamentação, eu vendo ali, né, a consultora falando, a amamentação não pode doer, porque se doer tá errado. Mas não tem como não doer, porque, tipo, seu peito, imagina, seu peito é ali só gordura a vida inteira, de repente ele enche de leite, né, e ele fica muito duro, porque ele tá com muito leite e o seu bebê ainda não mama tudo aquilo, né, e ali o seu corpo manda um monte de leite achando que o bebê precisa de tudo aquilo, mas ele não precisa, né. E aí o bebê não consegue tirar todo o leite que precisa. Então, o seu peito vai ficando ali, né? Falam, né? Até em pedra, né? O meu nunca chegou a empedrar, graças a Deus. Mas dá muita dor, né? Então, até eu amamentar com prazer, de não sentir dor, demorou aí 1 mês. Graças a Deus, nunca tive fissura, não teve machucado, mas mesmo assim foi dolorido. Mas eu falo que é uma grande bênção. Tipo, até hoje eu não consigo compreender como é que sai leite de mim. Eu falo que é coisa linda de Deus mesmo. E a gente fica muito feliz de ver, né, o nosso bebê desenvolvendo através de algo que Deus, né, fez com que a mulher tivesse ali, né, para dar para o bebê. Só que aí eu descobri, né, algo na amamentação que foi muito triste para mim, que é a perturbação da amamentação. No curso que eu fiz, eu vi, né, teve o episódio ali, né, da consultora falando sobre a perturbação, e eu falei, meu Deus, está repreendida em nome de Jesus, não quero sentir isso. Ela pode vir de vários jeitos. Você pode desenvolver raiva pelo seu filho, dar vontade de bater no seu filho. Ouvi isso, gente. É horrível e é muito comum. Muito comum. A maioria das mulheres sentem e a maioria das mulheres não sabem que isso existe. Então, o bebê vem mamar em você e você sente vontade de afastar o bebê. Te dá, assim, aflição, né? Então, dá normalmente quando você está muito cansada. E isso me deu no primeiro mês, que, tipo, totalmente exausta. E começou a me voltar agora quando o João começou a acordar de hora em hora para mamar. Então, tipo, eu não estava dormindo, né? Tipo, eu dormia 10 minutos, ele chorava de novo querendo mamar. E aí começou a me voltar a perturbação na amamentação e a gente chora muito, porque a gente se sente a pior das mães por sentir isso. Seu bebê querendo se alimentar e você não conseguir, né? E aí, então, eu cedi para a fórmula à noite. Aí eu falo, né? Mais um cuspe caiu na minha testa de volta. Porque eu falava, não vou dar fórmula pro meu filho. Vai ser até 6 meses só leite materno. E no fim não foi realmente assim, né? Precisei dar a fórmula aí. Mas no primeiro dia eu chorei. Mas depois eu falei, não, eu tô fazendo bem pro meu filho. Porque uma das coisas que eu aprendi na maternidade é que não adianta nada você ficar segurando o seu orgulho, você manter todo o seu orgulho de falar, não dei chupeta, não dei mamadeira, não fiz introdução antes, não deixei ver televisão, e você tá exausta, sua mente tá pesada, você tá com depressão. Então, o que eu aprendi é que a gente precisa estar bem para o nosso bebê estar bem. Então,
Então, se você está bem, se você está se sentindo leve, se você está em paz, faça o que tiver que fazer para o seu bebê ficar bem e você ficar bem. Porque não adianta só ele estar bem e você tá mal, você tá destruída. É o que acontece, né? A gente chega em casa, né? Que a mãe já tá doidona, vive gritando com os filhos por conta disso, né? Porque de vez ela amenizar um pouco da carga dela, não, ela fica ali mantendo coisas que não precisa, né? Manter só porque a sociedade impõe para a mulher que ela tem que fazer aquilo. E essas coisas vai fazendo mal pra gente. Então, tipo, eu falei, não, vou dar a fórmula e tal. Hoje eu amamento durante o dia normal e antes de dormir, dou a mamadeira ali pra ele e sucesso, graças a Deus. Oh, que bom, né? Ô, Nathalie, pra gente ir caminhando para o final do nosso papo, o que você aconselharia hoje uma mulher, entendeu? Assim, no sentido da gravidez mesmo, da maternidade, com relação a tudo isso que você experimentou. Porque realmente acontece isso, né? Da gente olhar muito ou pontos positivos ou pontos negativos. Mas que seria um conselho para uma mulher hoje, diante da sua experiência? Acho que meu conselho é para todas as áreas da vida, não só na maternidade. Eu acho que o que eu vou falar aqui, a gente pode aplicar em todas as áreas, que é realmente não criar expectativa. Sempre me perguntavam em várias áreas da minha vida isso. Ah, Nathalie, para a gente levar mais leve isso, o que você deve fazer? Não criar expectativa. Eu acho que quando a gente cria expectativa, a gente se frustra, porque a gente chega na realidade e a gente vê que não era nada daquilo que a gente ficou sonhando, que a gente ficou falando, não, vai ser assim, assim, assado. E aí chega lá, não é daquele jeito e a gente fica assustado, né? Então, a gravidez, ela pode ser totalmente diferente do que você acha que é, que, tipo, como aconteceu comigo, né? E ali o parto também e a maternidade também, né? Então, pode acontecer coisas que você não espera, que você não imagina, que você nem sabe que existe, pode acontecer. E uma das coisas que eu falo, sozinho não dá. A gente precisa contar para as pessoas, a gente precisa desabafar, a gente precisa de ajuda, né? Hoje eu vejo, né, converso com outras mulheres que já surtaram, já tiveram realmente ali episódios de loucura, realmente, de estar precisando tomar remédio hoje, porque a maternidade realmente pode causar isso, né? A exaustão pode causar isso. Então, não fique sozinho, sabe? Compartilha, conversa. Eu mesmo na gravidez precisei de ajuda psicológica, eu conversei com 2 psicólogos e infelizmente a primeira profissional com que eu conversei, eu já nem quis mais passar com essa pessoa porque eu achei o conselho dela assim totalmente descabido. Eu falei, meu Deus, nunca soube disso na minha vida e eu nunca aconselharia isso para alguém, que foi, tipo, eu falei que na hiperemese eu criei uma dependência muito grande do Lucas. Então, eu contava tudo pro Lucas. Então, que nem eu sentia vontade de me matar, eu contava pro Lucas. Amor, hoje eu senti essa vontade e tal. Porque se eu não conto, Amanda, como é que fica? De repente, chega lá, a pessoa tá morta, né? Então, o Lucas precisou, tipo, tirar férias do serviço para ficar comigo. Então, tudo que acontecia comigo. E até hoje, tudo que acontece, eu posso, tipo, ter o pensamento pior do mundo, eu posso estar me sentindo horrível, mas eu vou contar pro Lucas, para ele saber o que está acontecendo comigo. E eu falei isso, né, pro profissional, e a pessoa virou e falou assim para mim, nossa, mas você não pode contar tudo pro seu marido. A gente não deve contar tudo pro marido, porque isso faz mal. Aí eu fiquei, como assim? Não vou contar pro meu marido? Né? E ali eu já vi que tem coisas assim, que a gente precisa reconhecer que não é bom pra gente, né? E a gente precisa, sim, contar tudo, né? Pro nosso marido. Tem gente que fala, né? Não pode contar tudo pro seu marido, né? Que não sei o quê. Mas eu acho isso muito errado. Não concordo com isso. Então, conta pro seu marido, né? Conta pra sua mãe, procura um psicólogo, mas não deixe nada guardado, assim, pra si, né? Se você tá ruim na gravidez, busque ajuda. Principalmente depois que chega o filho, né? Porque para desenvolver uma depressão... Eu estava conversando com uma pessoa esses dias que faz 15 anos que o filho dela nasceu e faz 15 anos que ela tem depressão pós-parto. Olha só. Então, é uma coisa muito pesada, né? Então, a gente precisa de ajuda. Então, meu conselho é, não crie expectativas e não ache que você é a super mulher, que você consegue tudo sozinha. Reconheça que você precisa de ajuda e que receber ajuda não é ruim, né? Sim, com você certeza. precisa de pessoas aí para te ajudar, sim.
Muito bom, Nathalie. Que papo gostoso aqui o nosso. Você possa Amém. voltar mais vezes pra gente falar outros temas, né? Vamos sim. Eu ia pedir pra trazer o João aqui, mas dormiu, né? Tá Pro dormindo. pessoal ver ele. Mas da próxima o João vem aqui participar, né? Sim. Então tá bom. Muito obrigada, viu, por esse tempo aqui Obrigada com a gente. você, Foi um Amanda. prazer receber você aqui. Tenho certeza que muitas mulheres vão assistir esse podcast e vão Amém. se sentir aí inspiradas pelos Amém. seus testemunhos. Amém. Muito obrigada, Amanda. Que Deus abençoe todos vocês. Foi um prazer estar aqui. É isso aí, gente. Esse foi mais um episódio do Tio Talk. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar. Compartilhe aí com mais mulheres, que esse assunto tá muito bacana. E eu te espero no próximo episódio.